Em dias quentes, a exposição solar excessiva e sem proteção pode causar danos aos olhos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Marcos Safadi, médico oftalmologista, conselheiro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e consultor do Instituto Varilux da Visão. Dr. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui na Boa Vontade TV, no programa Viver é Melhor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Alice. O prazer é meu de estar aqui no programa Viver é Melhor e conversando de um tema bastante atual e importante para a população. Com certeza. E a gente já começa perguntando se os olhos são realmente essa parte do corpo tão sensível. Com certeza. Os olhos ele têm umas características físicas, né, do olho que são tecidos muito sensíveis e com pouca proteção e, o mais importante, muito expostos ao trauma. Então, o vento já pode trazer problemas, a poeira, a água, né, do mar, da piscina. Então, toda essa exposição dos olhos e culminando com a exposição à radiação solar causam problemas basicamente por essa sensibilidade, essa natureza do olho que o precisa ser protegido, vamos dizer assim, entendeu? Certamente. E quais as adaptações que os olhos precisam fazer sob a luz solar? Então, a gente costuma dizer que os nossos vilões, né? A gente tem a água do mar, a água da piscina e a energia solar, a luz solar, o vento, tudo isso. Então, são condições que são agressivas para o olho. O próprio Sol, com a sua radiação ultravioleta, agride o olho. A água do mar, apesar de mesmo limpa, né, ela também, por problemas de pH, a presença do sal, também em exagero, ela agride um pouquinho a córnea, e a água da piscina, da mesma maneira, com seus componentes químicos. Para isso, a gente precisa se proteger de cada um deles. O que a gente costuma dizer que tem uma receitinha básica, que é o seguinte: não vamos deixar de ir à praia, de ir à piscina, se divertir. Mas acho que algumas providências, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, a proteção do ultravioleta. Qual é a proteção boa para o ultravioleta? Vamos falar disso um pouquinho mais adiante, com mais detalhe. A proteção contra a água da piscina. Eu preciso entrar na água da piscina, mas eu posso lavar meus olhos de vez em quando com uma água doce para não deixar aquele excesso de química atuando dentro dos meus olhos e agredindo a minha conjuntiva, que é essa membranazinha que cobre a parte branca, e a minha córnea. E na água do mar a mesma coisa. Quer dizer, sempre a lavagem com água doce são ótimas. Mas nós vamos ter tempo para falar bastante desses detalhes e dessas proteções na frente. Com certeza. E em ambientes claros, a pupila ela se contrai e isso acaba protegendo os olhos de certa forma, mas não é o suficiente essa proteção que a própria pupila já faz naturalmente? É verdade. Existe um procedimento natural, que é uma reação à luminosidade com o fechamento da pupila, a famosa menina dos olhos, né? Quando a gente tem mais luz, ela se fecha para evitar, inclusive, fenômenos ópticos que vão levar a uma visão pior. Quando a gente tem menos luz, ela se abre para deixar entrar um pouco mais de luminosidade. Na verdade, esse processo, Elícia, ele tem muito a ver só com a visão. Evolutivamente, ele não tem o objetivo de proteger os olhos contra uma agressão. O que protege os nossos olhos contra uma agressão são as pálpebras, até um pequeno fechamento em ambientes muito claros, né, que a gente fecha um pouquinho o olho para se proteger, e até da parte física, tipo um vento, uma poeira, a gente tem sempre... Então a pálpebra é o grande protetor dos olhos. A pupila não, ela é um órgão regulador da quantidade de luz que entra. Vamos falar mais um pouco à frente sobre o problema da quantidade de luz e ultravioleta, quando a gente falar dos óculos que protegem do ultravioleta. Isso. E agora a gente quer saber o seguinte: assim como na pele, né, os danos causados pelo sol à saúde dos olhos, eles são acumulativos? Com certeza. Talvez o exemplo mais prático, Lícia, que a gente possa dar para quem nos está assistindo agora é
o pterígio, que é a famosa carninha do olho, que nasce no canto interno normalmente e que cresce com o tempo. E normalmente ele é presente em pessoas que vivem ao ar livre, normalmente em faixas litorâneas ou em campos muito abertos. Isso é, pessoas muito expostas a vento, poeira e sol. Aquela pelezinha vai crescendo e aí mostra o aspecto cumulativo, né, dessa radiação sobre o olho, que na verdade é uma tentativa do olho de proteger a sua córnea. Isso é muito interessante, já foi estudado evolutivamente. E então, respondendo a sua pergunta, quanto mais a gente é exposto, mais essa reação funciona e mais essa pele aumenta. Então esse é o grande exemplo de que realmente ela é cumulativa. E em quanto tempo de exposição os olhos começam a apresentar problemas? Olha, a gente pode dizer o seguinte, existe uma delas que é aguda, por exemplo. Você vai para uma praia, ou um clube, ou algum lugar de muito sol, sem uma proteção, e você no final do dia está em casa, tomou seu banho, e você está com o olho ardendo, parece que tem areia nos olhos. Muitas vezes não é areia que ficou no seu olho, mas em cima um ferimentozinho na córnea. Isso se chama ceratite, que significa inflamação da córnea, actínica, que vem do ultravioleta. Então, aí respondendo quanto tempo? Em algumas horas você já pode ter um ferimento no olho. Essa ceratite actínica ela é tratada de uma maneira bastante tranquila. O que a gente orienta é que o paciente, sentindo isso, lave com soro fisiológico, uma água mineral, e se não houver melhora em 2, 3 horas, ele procure um socorro do médico oftalmologista. Abrindo um parênteses na sua pergunta, porque como isso ocorre muito, e eu tenho certeza que vários telespectadores estão se reconhecendo nesse problema, e a gente tem muito medo porque muitas vezes usam colírios inadvertidamente. Então aqui já fica um aviso muito importante. Aconteceu isso, um dia de muito sol, muito tempo exposto, final do dia, já saiu da praia, já saiu do clube, continua sentindo, lava com soro fisiológico. Não melhorou, procure um pronto-socorro com um médico oftalmologista, que provavelmente ele pode ter essa ceratite. E aí, voltando à nossa pergunta do tempo que pode ocorrer, a ceratite actínica é a mais aguda. Talvez a mais crônica seja a pelezinha que nós falamos, a própria catarata, que existem indícios de que a luz solar possa acelerar a formação dessa catarata. Hoje, algumas teorias, porque eu chamo de teoria porque não são comprovadas clinicamente, mas tem evidências que provavelmente causam isso, algumas alterações da retina também pela ultravioleta, que levariam bastante tempo, anos, né, de evolução para causar a lesão. E os raios solares que mais prejudicam a saúde dos olhos, quais são? Na verdade, o ultravioleta engloba tudo. Na radiação solar, quer dizer, a luz visível, né, tem o ultravioleta, didaticamente, lembrando as aulas de física, tem o ultravioleta, tem a luz visível e tem o infravermelho. O infravermelho é aquele que queima a pele, é o que dá o vermelhidão na nossa pele. E o ultravioleta é aquele que queima o nosso olho, mas não dá aqueles sintomas todos. Então a gente diz que o ultravioleta é o grande vilão, sem dúvida, para os olhos, porque é ele que pode. O infravermelho, ele tem também problemas, mas não atinge as camadas profundas do olho. Então ele pode dar queimaduras na pele, mas não dentro do olho. Então o ultravioleta, sem dúvida, é o grande vilão. Doutor Marcos, resumindo então, nós já falamos sobre isso, né? Mas para o nosso telespectador, quais são os principais riscos dos raios ultravioleta para a saúde dos olhos? Então, Alice, eu acho que didaticamente a gente pode até, utilizando um modelozinho de um olho, né, esquemático, a gente pode, raciocinando o caminho do raio ultravioleta, isso é, de fora para dentro do olho, imaginando que a gente tem as pálpebras, né, que protegem o olho aqui, a própria pálpebra já sofre com pequenos tumores de pele, a córnea, como nós falamos da ceratite actínica, a conjuntiva, que é aquela pelezinha que recobre a parte branca do olho com o pterígio, aquela carninha do canto do olho, entrando para dentro do olho o cristalino, que é onde se dá a catarata,
que também existem algumas evidências que acontece mais precocemente em países com maior incidência de ultravioleta, isso é, os países perto do Equador. E, por último, a retina, lá no fundo do olho, que algumas escolas, algumas suspeitas de que, algumas evidências clínicas já falam a favor de que também pode sofrer com a radiação ultravioleta. Portanto, de fora para dentro, a gente vê que cada estrutura do olho pode ser atingida pelos raios ultravioleta. Certamente. Falando agora sobre proteção, por que os óculos escuros sem proteção contra os raios ultravioleta são tão prejudiciais para a saúde dos olhos? Essa é uma questão interessante, porque parece que todo óculos acaba sendo, né, útil. Primeiramente, lembrar que não só os óculos, mas eu vou te responder primeiro e depois nós vamos falar dos chapéus, dos bonés, de proteções que realmente também são muito úteis. Mas nos óculos especialmente, por que um óculos escuro sem proteção pode ser até pior? Porque quando você bota um óculos escuro, e nós já falamos disso no bloco anterior, com menos luz eu abro a pupila. Então, se eu coloco na frente do meu olho um óculos escurecido, abro a pupila e esse óculos não é capaz de segurar o ultravioleta, eu, na verdade, estou deixando entrar mais ultravioleta do que entraria se eu estivesse sem óculos. Porque sem esses óculos eu vou fechar a pupila e vou ter menos entrada de ultravioleta. Então, respondendo a sua pergunta, às vezes um óculos que não tem o filtro escuro é pior do que não usar nada. Usar esses óculos sem a proteção UV pode levar a complicações sérias e até mesmo a cegueira? Na verdade, agora que a gente já está bem dentro do assunto, que a gente já explicou o problema do ultravioleta, usar esses óculos sem esse cuidado de ver se são realmente filtros ultravioleta vão, sem dúvida nenhuma, aumentar a chance de todos esses problemas e, provavelmente, se a teoria do ultravioleta na retina também for comprovada, a gente pode ter casos de muito baixa visão causados até por ultravioleta. E esses casos podem ser irreversíveis, esses danos causados pela ultravioleta, pelos raios ultravioletas, eles podem ser irreversíveis? Normalmente, quer dizer, todos são irreversíveis. Se a gente lembrar só o da córnea, aquele do domingo na praia o dia inteiro, e que aquele é totalmente irreversível. Os outros todos são cumulativos, como nós conversamos, e irreversíveis, sem dúvida nenhuma. E aproveitando a sua pergunta, como é que a gente sabe, né, que ele filtra ou não? A nossa orientação é que os óculos sejam comprados realmente em estabelecimentos comerciais oficialmente estabelecidos. Porque você vai ter a chance de ter a origem dessa lente e, obviamente, o comerciante, a loja, vai lhe dar a garantia conforme o fabricante orientou ele. É a única maneira que a gente tem para orientar os nossos pacientes de que comprem realmente produtos com a filtragem UV correta. E, doutor Marcos, em relação aos sinais da exposição excessiva dos olhos ao sol sem proteção, quais são os sintomas que as pessoas devem observar que indiquem que algo não vai bem? Olha, isso é muito interessante, porque o que a gente vê muito são os pacientes que vêm ao consultório relatando: doutor, eu fui à praia e desde ontem eu estou com os olhos muito vermelhos, muito irritados, mostrando que o olho foi agredido de uma maneira exagerada. E ele se defende. A vermelhidão dos olhos nada mais é do que uma tentativa do corpo de mandar mais sangue para o olho e mandar mais substâncias que possam estar atuando naquela agressão que ele sofreu. Eu acho que o mais importante aí é um sinal de alerta de que aquela atividade está sendo exagerada. Isso é, ou diminui-se o tempo dessa atividade, essa exposição ao sol, ao mar, ao vento, ou se protege mais os olhos. Porque um pouquinho de vermelhidão se aceita, mas olhos muito irritados, com sintomas de areia e tudo isso, é uma agressão que, obviamente, nós já vimos, se for mantida, ela vai trazer mais problemas.
E falando ainda sobre isso, muitas pessoas, quando têm alguns desses sintomas, elas acabam fazendo uso de da automedicação, né? Pinga um colíriozinho, vai na farmácia, pede uma indicação. Qual o perigo da automedicação, especialmente na saúde dos olhos? Olha, você tocou num ponto fundamental e de grande importância de divulgação. O que acontece? O paciente nessa situação de verão, vida ao ar livre, praia, piscina, a gente já falou, vento, meu olho está irritado, eu vou tentar o quê? Eu vou na farmácia. Então, tem duas drogas que já foram muito usadas, felizmente, hoje, com essas campanhas, com ações como essa, né, do Viver Melhor, né, orientando a população, está diminuindo e isso a gente fica muito feliz. Mas tem duas drogas muito importantes. Uma delas é o corticoide. O corticoide são colírios que, nesse olhinho vermelho, você pinga, meia hora depois ele fica branco. Então dá um alívio danado e tudo, mas tem um perigo extremo para o olho, principalmente porque é um grande causador ou, digamos assim, provocador de uma pessoa que seja sensível a desenvolver o glaucoma, que é a pressão alta nos olhos e que pode levar à cegueira. Então, jamais usar corticoides oculares para deixar o olho branquinho não é necessário e é muito perigoso. E o outro é o anestésico tópico, que hoje, felizmente, ele já não é mais vendido nas farmácias para o público em geral, mas se você, por acaso, tiver em casa ou tiver algum acesso, não use nessas horas, que pode ser muito perigoso para a córnea. Resumindo, você teve esse problema, teu olho está muito vermelho, está incomodando, algumas horas de tratamento, lavando com soro, lavando com água a mineral, não melhorou, procura um socorro médico com um médico oftalmologista, porque vai poder examinar com detalhe e ver o que é melhor em cada caso. Certamente. Agora a gente vai trazer aqui a pergunta da telespectadora Bárbara Fernandes, de Salvador, Bahia, e ela quer saber o que é a fotofobia. Bárbara, a fotofobia, na verdade, é uma sensibilidade exacerbada à luz ambiente. Existe uma quantidade de luz que é necessária para a gente enxergar. Normalmente muito menor do que a gente tem nos ambientes. A vida ao ar livre, na sua cidade, Salvador, né, essa paisagem bonita de Salvador, totalmente ensolarada, é uma quantidade de luz muito maior do que nós precisamos para enxergar e causa, então, esse incômodo por essa grande quantidade. Variável de pessoas de uma pessoa para outra e controlável, mais uma vez, com o uso de lentes filtrantes, como a gente diz, que são lentes escurecidas, mais claras ou mais escuras, que filtram mais ou menos a luz, conforme a sua fotofobia. E em pessoas de olhos claros, Dr. Marcos, os casos de fotofobia, eles são mais frequentes? Com certeza. Quem tem olho claro, ele tem menos um componente que se chama melanina, que é um componentezinho escurinho que serve como uma barreira através da íris, que é onde a gente tem a cor do olho, e com isso com um pouco menos de luz entrando. Mas você tem pacientes, por exemplo, com olhos azuis e que não têm fotofobia, e tem pacientes com olhos marrons e que têm fotofobia. A fotofobia é um sistema um pouquinho complexo de recepção da luz e de sensibilidade a essa luz que, como eu disse, varia de pessoa para pessoa, mas em regra geral, as pessoas de íris clara tendem a ter mais sensibilidade na luz intensa. E em quais casos a fotofobia necessita de tratamento? Na verdade, o tratamento da fotofobia é basicamente a lente filtrante, quando é só uma sensibilidade de um olho que está rígido, sem problema nenhum. O que acontece é que algumas vezes a fotofobia ela é acompanhada ou ela vem em situações com algumas patologias. Às vezes patologias locais, como pequenas inflamações do olho, como pequenas uveites, que são inflamações intraoculares, onde a luz incidente é muito incomodativa para o paciente. Algumas patologias até sistêmicas que também levam a essas irritações do olho. Então aí o tratamento passa a ser do problema específico e não da fotofobia. Tá?
E esses problemas foram causados pela fotofobia ou a fotofobia acompanha esses problemas? Com certeza, só acompanha, não é uma causa, mas ela é mais intensa nessas situações. A fotofobia causa algum tipo de problema, ela mesma? Não, só o incômodo realmente do olho. E o interessante também, Elise, a gente lembrar, existe uma pequena confusão entre fotofobia e ofuscamento. Fotofobia é, como eu disse, é a sensação do olho de incômodo numa luz dispersa. Isso é um ambiente que você esteja muito iluminada. Ofuscamento é uma intensidade grande de luz na sua direção. Isso é, o próprio sol com reflexos, né, na rua, no mar, na estrada. A gente sempre cita o exemplo da neve, apesar de a gente neve aqui para a gente estar muito longe, mas também cria um brilho muito intenso. Então isso ofusca a pessoa, faz com que a visão dela diminua e atrapalhe a visão. Esse é o ofuscamento. Um farol à noite, por exemplo, na sua direção, é um ofuscamento. E muitas vezes deixa as pessoas com falta de reflexo enquanto estão dirigindo por causa dessa luz que vem ao contrário. Isso é um problema que sempre tenta se resolver. Enquanto que a fotofobia, como eu falei, é uma sensibilidade maior de uma luz ambiente, uma luz dispersa. Né? Certo. E a inflamação da córnea, ela pode causar os sintomas de fotofobia? Com certeza. Aquele que nós falamos no início do programa, da praia, da ceratite actínica, causa muita fotofobia. O paciente chega normalmente nos pronto-socorro com o olho fechado à noite, não podendo ver nem a luz da sala de atendimento. Com certeza, inflamações da córnea geram muita fotofobia. E nesse caso, qual o tratamento adequado? Da ceratite, como nós falamos, aquela lavagem e tudo isso, às vezes uma pomada. E como a gente falou, a fotofobia é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo e que nós vamos tratar a causa e não só o sintoma. Com certeza. A conjuntivite, né? Ela é muito comum. A gente precisa ficar bastante atento porque é um incômodo também, né? Com certeza. Então, a conjuntivite se agrava com a exposição ao sol, doutor Marcos? Ela não é que ela se agrave, mas a conjuntivite também é uma causa grande de fotofobia. O olho tem a irritação da córnea. E a conjuntivite, você falou muito bem, a época do verão, ela traz condições ideais para a conjuntivite. Quais são? A temperatura mais alta, os germes, sejam bactérias ou vírus, se procriam mais rápido. Então, o calor facilita essa procriação. E o que mais é importante para essas epidemias de conjuntivite que nós temos no verão é o aglomeramento das pessoas. Isso é, você está numa praia cheia, num clube cheio, num parque, as crianças estão sempre botando mãozinhas na terra, botando mão no olho, se tocando, os adultos se falando muito mais perto por causa da aglomeração. Então, transmissões de vírus e bactérias são muito mais facilitadas na época do verão, levando então a essas epidemias que nós temos de conjuntivite, por bactéria ou por vírus. E agora a gente vai trazer a pergunta da telespectadora Paula Teixeira, de João Pessoa, na Paraíba. E ela quer saber quem está com conjuntivite não deve se expor ao sol, doutor Marcos? Eu acredito que quem está com conjuntivite vai preferir, sem dúvida, ambientes menos agressivos. O sol ao ar livre, além do próprio sol, o vento, o ressecamento, causam um certo incômodo na pessoa que já está com uma inflamação, né, de córnea, de conjuntiva, daí o nome conjuntivite. Então eu diria que ela não deve procurar esses ambientes, não só pelo conforto dela, claro, mas para acelerar um pouco mais a cura. Porque quanto mais você está agredindo esse olho já com a conjuntivite, mais você vai perpetuar esse quadro para essa paciente. E como reconhecer uma conjuntivite? Quais são os sinais? Normalmente as conjuntivites elas vêm acompanhadas de vermelhidão ocular e secreção. Na virótica, por exemplo, é uma secreção como se fosse uma lágrima espessa, muito abundante, dependendo do nível da infestação do vírus, isso é do nível da conjuntivite, enquanto que na bacteriana já é uma secreção mais amarelada, mais espessa, com muito inchaço, com muita, às vezes, dor. Muitas vezes você tem nas viróticas a presença de gânglios com dores pré-auriculares. Mas, basicamente, por uma maneira didática, né, são os olhos vermelhos e normalmente um pouco inchados.
Isso são os grandes sintomas iniciais da conjuntivite. E quais são as recomendações para não contrair, para não pegar conjuntivite? Então, esse é um desafio de saúde pública, né? Isso realmente é um sonho, né, que a gente consiga, mas acho que a gente volta um pouquinho lá no início do programa, dos cuidados nas atividades, aglomerações, praia, piscina. Eu acho que são, primeiro, as proteções, basicamente, os óculos, os bonés, os chapéus, e um pouco da higiene, principalmente com crianças, de vez em quando, a intervalos regulares, lavar as mãozinhas com água doce, tá na praia, deixa uma garrafinha de água mineral, lava um pouquinho, passa um pouquinho nos olhos, para não deixar acumular aquela areia que pode cair e causar. O adulto a mesma coisa, vai lá, passa um pouquinho de água nos olhos. Eu acho que esse cuidado e essa proteção maior aos olhos, Lícia, deveriam, sem dúvida nenhuma, diminuir a chance de uma conjuntivite. E eu gostaria de saber do senhor se a exposição ao sol pode agravar a síndrome do olho seco. Eu diria que o sol propriamente dito não vai fazer muita coisa aí. Mas se a gente botar o que a gente sempre vem falando, que o sol, você está ao ar livre, e ao ar livre você tem vento e poeira, eu diria que o vento ele aumenta o ressecamento e pessoas que têm olho seco sentem muito incômodo quando estão nessas situações. Situações de ar livre, de vento, sentem muito mais os sintomas do ressecamento, inclusive usam muito os colírios na praia, nessas situações, para poder suportar esses ambientes. Então, em resumo, não seria o ultravioleta que vai piorar o olho seco, mas provavelmente o vento, o ambiente que você está, para estar exposto ao sol, você está ao ar livre, entendeu? Então, certamente isso deve incomodar mais o paciente com olho seco. E a gente volta no nosso último bloco, na nossa conversa aqui com o Dr. Marcos Safad, conselheiro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E agora, Dr. Marcos, nós queremos saber sobre como escolher os óculos corretos. Então, em relação ao sol, né, óculos solares, a gente tem duas orientações, basicamente, além da proteção UV. Primeiramente, em relação à cor, existe muito questionamento do paciente, que cor eu devo fazer? E a gente diz que, basicamente, você pode seguir um pouco a sua sensibilidade em termos de conforto. O que a gente orienta é que, independente da cor, marrom, verde ou cinza, ou enfim, óculos escuros, o que é importante é você realmente encontrar a intensidade do filtro que seja proporcional à sua fotofobia, à sua sensibilidade à luz. Então existem lentes mais escuras e lentes menos escuras. Então isso é que você deve ver. Normalmente as óticas elas possuem os mostruários que você pode até testar, vai na calçada, ver o que te dá mais conforto em termos de intensidade de luz. Mas é interessante lembrar também, existe um tipo de lente que se chama lente polarizada, que é uma lente escurecida, mas que tem um tratamento especial que é extremamente útil, principalmente para você dirigir em dias de sol, para você estar em ambientes com muito reflexo, como, por exemplo, pessoas que trabalham em embarcações e que têm o reflexo da água atingindo seus olhos. Essas lentes são filtros desses reflexos, melhorando muito a acuidade visual nesses momentos. E por último, sem dúvida, como nós já falamos antes, adquirir esses óculos em estabelecimentos comerciais oficiais para que você tenha uma certeza da origem do fabricante e de que ele realmente é um filtro ultravioleta. Agora nós já falamos dos óculos, vamos falar de outras proteções. Inclusive existe agora uma grande indústria, né, de vestimenta com filtro ultravioleta para camisas, bonés e chapéus, e a gente recomenda vivamente isso. É um grande aliado ao óculos, porque já é o primeiro anteparo, já é o primeiro filtro para chegar menos ultravioleta ainda num olho, que se ainda estiver protegido com uma lente filtro ultravioleta, a quantidade que vai chegar no olho é muito menor do que se você não estiver usando nada, e certamente é muito útil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde ocular, especialmente dos idosos. Eles são mais prejudicados pelo sol? Com todos os
talvez problemas que o sol cause, que a gente vem estudando e que a ciência ainda não conseguiu definir com tanto detalhe, mas que tem evidências de que realmente atingem os olhos, causando várias coisas, tanto é que é nessa idade, 60, 70 anos, que você começa a ter uma grande incidência da catarata. E como a gente falou lá no início do programa, a gente nota que essa catarata ela é mais incidente em países tropicais, onde você tem uma incidência maior de ultravioleta. Então, especificamente para o idoso, eu acho que o idoso mostra realmente o aspecto cumulativo que a gente falou, né? Uma pessoa mais velha que viveu muito em contato com o sol, ele tem alterações muito mais frequentes do que aquela que não teve tanto contato com o sol. Desde a pele e, obviamente, dentro dos olhos também. Nesse caso, então, é importante já desde a infância proteger os pequenos dos riscos que os raios solares trazem? É importante proteger as crianças, os olhos das crianças? É muito interessante essa hipótese, né, vamos dizer assim, porque em vários países já estão sendo feitas observações clínicas mostrando, a Austrália é um dos países que mais atua em cima dessa preocupação de equipar realmente crianças aos 3, 4 anos já com óculos escuros, porque existe um detalhe muito interessante, nessa idade a gente tem uma defesa natural contra o ultravioleta muito menor do que a gente tem na fase adulta, por causa do cristalino, que é aquela lentezinha do olho que nós mostramos anteriormente. O cristalino na criança é muito transparente e pouco filtrante. Isso é, ele deixa passar todo o raio solar que entra no olho. Enquanto que na vida adulta, pré-catarata, ele passa a ser uma espécie de filtro. Então, reforçando a hipótese e a tendência que a gente vê no mundo todo hoje, principalmente nos países muito ensolarados, né, é de equipar crianças com lentes escuras e filtrantes, protegendo, talvez, lá na frente, essa criança. Indo por essa linha de raciocínio, onde um dos primeiros sintomas, antes de falar da catarata diretamente, que a gente liga com a maior incidência do sol, é a vista cansada. A famosa vista cansada, né, a doença do braço curto, como a gente brinca, né, na época, é exatamente uma transformação do cristalino que durante toda a nossa vida é capaz de mudar a sua forma e fazer com que a gente consiga ver objetos de longe e de perto, é o fenômeno que se chama acomodação visual, a partir de uma idade que no Brasil é perto de 40 a 42 anos, a gente começa a perder essa capacidade por falta de flexibilidade do cristalino. Para você ter uma ideia, essa idade em países fora dos trópicos, acima dos trópicos e abaixo do trópico, ela é de 50 anos para frente. Esse é o primeiro sinal epidemiológico, o primeiro sinal prático que a gente vê que mostra que o ultravioleta pode atuar no cristalino. Chegando então na catarata, que parece ser uma evolução do problema, ele começa perdendo essa flexibilidade, mas ainda fica transparente. E essa flexibilidade é perdida mais ainda com o tempo e começa a vir junto uma turvação desse cristalino. E aí vem a imagem turva, que não importa a correção, esse paciente deixa de enxergar, chegando ao tratamento cirúrgico, que é o único tratamento eficaz para a catarata. Então a catarata ela é tratada da mesma forma, independente da causa? Toda catarata, que significa opacificação do cristalino, ela é tratada com cirurgia. Várias causas podem trazer. A mais comum é, sem dúvida, o envelhecimento. 80% das cataratas são por isso. Existem cataratas, por exemplo, por alguns problemas metabólicos, como no diabetes, que pode aparecer mais cedo. Existem cataratas que são traumáticas. Existem cataratas por remédio, como o corticoide. Existe a catarata congênita por alguns problemas na gestação, mas a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a catarata dita senil, pela idade do paciente, pelo desenvolvimento desse paciente, e o tratamento de todas elas é cirúrgico. Agora a gente vai trazer aqui a última participação dos nossos telespectadores na nossa conversa de hoje. A gente vai trazer a pergunta da Vilma Lopes de Bragança Paulista, São Paulo, e ela quer saber se a proteção dos óculos de sol tem prazo de validade, Dr. Marcos.
Olha, Vilma, um óculos, como a gente já falou, adquirido num estabelecimento comercial oficial, com a sua procedência reconhecida, ele não tem prazo de validade. Um óculos bem cuidado, seja só um óculos escuros, que não seja por causa do seu grau, porque o grau muda, isso sim faz você mudar muitos óculos. Mas um óculos de sol de boa qualidade e bem cuidado, ele pode durar durante muito tempo, ele não tem um prazo de validade determinado. Encerrando o nosso bate-papo hoje no programa Viver é Melhor, Dr. Marcos, já agradecendo a sua participação, nós queremos saber as suas considerações finais sobre esse tema, para que essa saúde ocular possa ser mantida durante todo o ano, especialmente no verão. Olha, isso aí eu que agradeço, foi um prazer muito grande participar do programa e talvez uma mensagem importante seja essa que nós falamos durante a nossa conversa, né? Eu acho que proteger os olhos é importante, o meio ambiente é agressivo, no verão mais ainda pela incidência de ultravioleta, ressecamento do ar e como a gente já falou, proteções mecânicas como o chapéu, como o boné, como os óculos, proteções de práticas diárias, né, de limpeza, de higiene pessoal das mãos, das crianças, que a gente evite deixar muito tempo com a mãozinha suja, sem o incômodo de uma conjuntivite, sem o incômodo de uma inflamação ocular, e isso a gente não quer.